Olha, gente, que privilégio que eu estou tendo aqui. Eu estou aqui com meu querido amigo Marcelo Diniz e a entrevista hoje, o principal da entrevista hoje é o nosso Ivan Júnior, o Ivan Neto, ou seja, Ivan Pitbull. É assim que você é conhecido lá no nosso Coringão, no Corinthians Velho de Guerra. Então a entrevista hoje é com você, por causa de você ser aí um rapaz ainda com uma idade pequena, aí teu pai vai estar aqui para te ajudar e tal, tá? E até mesmo por questões legais, não é, Marcelo? Sim. E uma alegria falar com você, falar com seu pai, cuja a gente tem uma amizade aí de uma data longa aí, né? Tá bom? Obrigado, viu, por aceitar conversar comigo. Valeu? Vamos bater um papão? Bora? Como que é teu nome mesmo assim? O teu nome e como você é conhecido lá no Corinthians? Como assim? Nome inteiro? O nome inteiro? E como seu apelido lá? Exato. Vamos começar com o nome inteiro. Ivan Timóteo Diniz Neto. Rapaz, que legal. Esse neto seu é com 2 T's ou com 1 T só? Só foi. Ah, tá. E lá no Corinthians, como que você é conhecido? Ivan Pitbull. Rapaz, nós tivemos um craque muito famoso, né? Chamado, apelidado de Pitbull, né? Sim. O Marcelo, a gente já vai perguntar mais pro Ivan, né? A respeito da vida dele lá em São Paulo, da idade dele. Mas imagina a sua alegria, Marcelo. Conte para mim do Ivan, primeiramente, boa noite, muitíssimo obrigado. Gente, o Marcelo falou o seguinte, ó. Saiu aí em rede social, né? Olha, o Ivan Neto e tal, eu liguei pro Marcelo, falei, rapaz, você não falou com o Berec, ele falou assim, Berequinho, fique tranquilo, que no momento adequado você vai fazer uma entrevista com o meu menino. E estou aqui. Então, muito obrigado, Marcelo, boa noite. Com certeza. Boa noite, Uberec. Boa noite a todos que acompanham aí o Uberec, né? Site Ubericando, enfim, todas as redes sociais aí onde o Uberec realiza esse trabalho sensacional, amigo de longa data. Já conversamos outras vezes, eu como presidente da Citel, enfim, como representante do comércio, minha família, né? Sempre esteve junto, então a gente respeita muito o teu trabalho, ao ponto de estar com o meu filho, que é algo precioso que a gente tem na vida, né? Exato. Então, Berek, esse é o Ivan Neto, né? Também tem o meu pai, que é o seu Ivan, muito conhecido. Exato. E diga-se de passagem que depois de 6 netas, veio um rapazinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais do que justo que nós honrássemos aí o seu Ivan, então esse é o Ivan Neto. Então, Berek, eu como pai, assim, uma alegria, é um mix de emoções, né? Porque, assim, primeiramente que ele foi convidado pelo Corinthians, né? E bem interessante isso, através do Instagram. O Corinthians achou ele no Instagram. Nós tínhamos um perfil no Instagram e lá, assim, foi uma coisa muito louca que o Corinthians nos achou. E isso foi o ano passado, ele estava com 6 anos na época. Ele passou, assim, por um crivo, assim, muito grande, que é uma entrada num clube de ponta, né? A gente não tem noção, assim, como é difícil, né? E hoje a gente fica muito feliz porque são meninos do Brasil e do mundo disputando uma vaga para entrar num clube igual o Corinthians, e nós tivemos o privilégio de ter o Ivan, né? O primeiro Telêmaco Borbense a chegar lá, e desde então nossa vida mudou. Eles estão morando em São Paulo, eu aqui em Telêmaco, e assim a gente tá dando início para essa história aí que tem sido de sucesso até agora. Muito bem, quero aqui também agradecer a Lilian, mamãe do Ivan, né? E pelo carinho, pela confiança do meu trabalho. Lilian, muitíssimo obrigado. Gostaria de ressaltar aqui o Marcelo como presidente da Citel, né? Gostaria também de lembrar do seu irmão que presidiu a PAI, né? O nosso querido Eduardo, eu encontrei ele num evento esses tempos e eu fiquei assim, acho que uns
30 segundos, 1 minuto para lembrar o nome dele, o que está acontecendo comigo. Ontem eu gravei uma entrevista e o meu querido amigo ex-seminarista, Narciso Torres, lá de Pedro Juan Cavaleiro, mora no meu coração. Querido, a gente se fala, se conversa quando a gente se encontra. Eu simplesmente esqueço. Deu aquele lapso de memória devido a traços do Covid que me ficou. Certo. E daí, quando eu encontrei seu irmão numa última ocasião, numa penúltima ocasião, eu levei aí alguns segundos para lembrar, então por isso que eu aproveitei. Teu irmão, né? Daí você, o nosso Edu, um trabalho maravilhoso. Sua família tem um grande trabalho pela cidade, né? Através da Diniz, né? Antes de falar desse rapaz maravilhoso aqui, vamos falar um pouquinho do trabalho da família de vocês, por Telemaco Borba? Então, Berek, na verdade a gente é com muito orgulho, né? Porque Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Deixa a gente falar da família? Ô, louco. Falar, por hoje tudo bem, né? Passa, né? Mas tudo bem. lembrando assim, né, Berek, eu sempre costumo falar que nós somos, eu sou neto da famosa parteira Dona Maria Eugênia Barbosa Santos, uma das primeiras parteiras que teve aqui em Telemaco Borba. No IDF, registrada, ela fez 30 mil partos no IDF. Que lindo. Eu acredito que a geração aí de 30, 35 mais aí da cidade passaram pela mão dela, né? Então, assim, uma família aí bem tradicional, o seu Oswaldo, meu tio, né? O seu Oswaldo da Montalva. Então, minha mãe é uma família de 15 irmãos. Uhum. O meu pai também, uma família de 10 irmãos, todos aqui realmente aqui da região. Né? A gente tem muito orgulho também de trazer informações assim, poxa, o meu pai iniciou sua trajetória aqui na cidade, né? Veio muito pequeno do sítio, Olha que lindo. foi um dos marmiteiros da Klabin na época. Olha né? lá. Quem conhece um dia vai saber a história dos marmiteiros da Klabin. Enfim, entrou trabalhar no primeiro escritório de contabilidade da cidade, que era do saudoso senhor José Nicolau Haddad, que inclusive foi presidente da Associação Comercial. E aí começou a história aí da nossa família aí no comércio, né? Meu pai muitos anos aí no ramo contábil, né? Uhum. Posteriormente veio eu e o meu irmão Eduardo. Também temos o irmão mais velho, que é o Juliano, Uhum. que é coordenador na Klabin. Olha que ótimo. E se expandiu que nós somos hoje um grupo de empresas, né? Exato. Que eu acredito que hoje no total, contando entre as minhas empresas e as empresas do Eduardo, eu acredito que somam aí quase 10 empresas. Uhum. Eu acredito que hoje entre os diretos e os indiretos, nós geramos uma média acho que de uns 200 empregos aqui na cidade. Então, assim, somos filhos da terra e realmente temos muito orgulho disso. Eu quero aqui fazer uma anotação que tivemos um episódio de perca dentro da minha família há cerca de alguns anos atrás e a minha sobrinha trabalhava com vocês e eu fiquei tocado mesmo, meu coração ficou cheio de emoção de saber que a Diniz, de que as colaboradoras da Diniz foram tão solícitos ali no momento, né, com a Deise. Então eu volto a agradecer vocês, tá bom? Eduardo e a vocês, tá bom? Com certeza. Ô Ivanzinho, Oi. como que está sendo lá no Corinthians, cidade grande, vocês quando iam para praia, nas férias, então você já estava acostumado, né? Como assim praia? Que eu não vou mais em praia, não. Você não vai mais em A praia? última vez que eu fui numa praia, eu tinha 3 anos, 4. Mas o legal é isso, essa espontaneidade. isso mesmo. Mas digo assim, quando você ia com o papai, com a mamãe em praia, agora você está numa cidade grande, uma capital, então você está mais ou menos acostumado com isso. Como que está lá em São Paulo, no Corinthians? É um pouco difícil, Aham. porque ser convocado, treinar bem, jogar bem, é muito difícil. Mas só que você é esforçado, né? Nem se pergunte. E nem se pergunte que eu só vou ficar 1 hora explicando. Que legal! Pode explicar, a gente tem tempo. Tá Viu? bom? É muito bom porque
faço novos amigos. Os amigos. Porque sai de um lugar, igual a minha mãe fala, quando eu saio de algum lugar que eu tenho um amigo, tipo no meu prédio, eles estão querendo mudar, né? É. Um lugar maior, Aham. sabe? Daí eu falei, não quero muda, não. mudar, não quero mudar. Mas ela falou, mas você vai fazer novos amigos? Eu falei, tá, eu só quero meus amigos, já tá um monte de amigos, né? Já tenho bastante. Aí ela falou, mas você vai conhecer mais, aí pra você brincar mais ainda. Que legal! E lá no time, lá no Corinthians, muitos amigos? Muitos. Muitos. Ó, assim, ó, na vida, quando você estiver ganhando idade, você vai ver assim que é importante você ter grandes amigos, mas o melhor amigo, toda vez que você fala, meu melhor amigo é esse, daí tem 4 ou 5. Olha que lindo, é o papai. Aí, ó, Marcelo, isso. Ô, meu filho, isso aí, ó, muito bom. Quase me emocionei aqui, muito legal. Mas lá no time, por exemplo, sabe? Então daí, Marcelo, o que acontece com o adolescente? Meu melhor amigo é fulano de tal, daqueles 3, 4 que se achavam que eram, eles ficam tristes, então brincava sempre com as minhas sobrinhas. Entre os melhores amigos, né? Lá no time, lá no Corinthians, quais são os amigos teus, assim, que você mais conversa com eles, conversa com todos, mas quais são os teus melhores amigos? Difícil. Fala o nome dos amigos Qual que é o nome? jogam com você lá. Tipo quantos? 4, 3, 4. pode ser. Heitorzão. O Heitorzão, O Bueninho, né? Bueninho, Só falta mais um. Deixa Deixa eu pensar. mas tá bom, esses 3. Que conversa pra caramba, né? Que legal! E se destacou bastante aqui no Furtadão? Isso, na escolinha do Coxa aqui da cidade. Na escolinha do Coxa. A gente foi campeão ano passado, que a gente ganhou no Cuca, que foi até esse ano, porque deu uma atrasada. E a gente ficou em vice no último do último ano. Olá, Marcelo, que legal! O vídeo que você postou o vídeo e o Corinthians viu, como que foi? Isso, então assim, né, Breck? Lembrando assim, o futebol é um sonho da maioria dos meninos, né? Exato. Mas assim, hoje a gente percebe assim que realmente as crianças hoje estão muito cedo iniciando no mundo do futebol. E eu gosto de ressaltar assim, Breck, acho que é bem importante a gente valorizar as pessoas que fizeram parte do processo. Exato. Eu nunca esqueço, assim, eu sempre envolvido com futebol, sempre gostei muito, né, e tenho grupos de futebol. Um dia eu sempre levava o Ivanzinho comigo, ele Filho, achei que você pequenininho. levava pra caramba. Eu acho que eu já fui mais de uns 300 treinos. Né? Que legal. Eu levei ele num grupo que existe até hoje, que é o Grupo Panelão, que é um grupo muito tradicional aqui da cidade. Chegamos lá e naquele dia estava o Adrianinho. O Adrianinho desenvolve um projeto com futebol, com crianças. E quando ele viu o Ivanzinho pegar na bola, ele falou assim: Marcelo, você já viu como que esse menino bate diferente na bola? Ele tinha 3 para 4 anos. Isso foi aonde? Lá na antiga Associação Banestado, aqui em Telêmaco, o nosso grupo, a gente jogava lá. Eu falei, Adrianinho... Onde que se localiza a Associação Banestado? A antiga Associação Banestado, ela fica ali perto do Rio Alegre. Tá, Rio Alegre. Isso, hoje já desativado lá há muitos anos, né? Mas o nosso grupo usava o campo lá. Ele falou assim, Marcelo, você já viu como que esse menino bate na bola? Eu falei, não, já vi. Ele é diferente. Ele falou assim, eu conheço o jogador. Eu falei, pois é, não, eu já percebi. Ele falou assim, viu, você já levou ele a alguma escolinha? Eu falei, cara, não tem, porque com a idade dele ninguém pega. Ele falou, viu, eu montei um projeto e eu tô dando treino para umas crianças todo sábado, lá no campo, numa quadra ao lado da Vinça, leva ele lá para treinar comigo, só que os meninos são maiores. Então, ele estava com 4 para 5 anos. Não, eu tava 3 para 4, né? 4 para 5 anos, e lá os meninos eram maiores. E ele fez um treino de igual para igual com os meninos de 2 anos, basicamente, Sério? 2 anos acima da idade dele. Então, assim, foi ali que tudo começou. Posteriormente, o professor Anderson fez um convite para nós, que estava trazendo a escolinha do Coxa
aqui para Telêmaco Borba. Anderson Valério. O Anderson Valério, grande amigo nosso, uma pessoa assim, muito importante no esporte aqui na cidade. E eu levei o Ivanzinho para treinar na escolinha do Coxa, aonde eles começaram a participar de algumas competições, e lá veio um convite de um time de Ponta Grossa que viu ele jogando, e de lá ele teve a oportunidade de disputar Campeonato Paranaense, outros campeonatos, que me despertou a ideia de criar um perfil para ele no Instagram e começar a colocar as jogadas dele. Antes dele falar tudo isso, a gente foi vice-campeão em 2024. A gente foi... Da Copa Cidade, isso? Copa Cidade. Em Uau. 2025 a gente foi campeão, ganhamos pênalti. E esse ano ainda não rolou a Copa Cidade, mas eu vou tentar jogar. Que legal. Marcelo, quando é assim, ele faz futsal para depois ser lançado com a idade para o campo. É assim que funciona? Isso. Na verdade, assim, o futebol hoje, na idade deles, é chamado de iniciação. Aham. Por quê? Apesar deles serem tratados como atletas, mas a visão do mundo do futebol é que eles são crianças e precisam se divertir. Exato. Essa é a exato. principal premissa. Isso acontece. Isso acontece. Porém, indiretamente, começa a ser tratado de uma outra forma em todos os pontos. Desde um treino, a tratativa com o próprio corpo, sono, comida e uma série de fatores que, para que daqui uns anos, onde realmente ele comece a ingressar no campo, que normalmente é a partir dos 10 anos, bem na verdade, campeonatos de campo até é muito difícil de você encontrar antes dos 10 anos de idade. Exato. É só futsal. E o futsal, ele te entrega aquela base no jogo que o campo não te entrega. Porque o espaço é muito curto, você precisa trabalhar com a bola muito rápida, você precisa ter um pensamento muito rápido. Então, assim, o futsal ele te oferece muitos recursos para que posteriormente você consiga jogar o futebol de campo, que normalmente é a partir dos 10 anos. Tanto que, eu vou falar aqui de um atleta que não é do seu time, do Corinthians, nosso Neymar, o início dele foi no salão, né? Isso. Então, é o início, né, Marcelo? É o início. E assim, o Berec, a gente percebe assim que o Brasil, não só Telêmaco Borba, o Brasil é um celeiro de assim, todos os dias está nascendo jogadores, né? Mas a gente percebe assim que até mesmo a falta de oportunidade, até mesmo não permitiu que muitos bons jogadores chegassem ao sucesso. Porém, hoje as redes sociais, ela te permite que você chegue em qualquer lugar. Então foi dessa forma que, logicamente, o potencial dele realmente é que, como pai, às vezes você olhando o filho jogar, todo pai acha que o filho é bom. Claro, Mas quando você realmente entra num crivo onde você está numa competição com vários que realmente são do mesmo nível ou maior, aí você percebe realmente a qualidade. É importante, quem nos achou é um senhor que ele é considerado como o rei da iniciação, que chama-se Marco Antônio Filipos. Ele é um observador do mundo do futebol. Na época ele estava no Corinthians, hoje não está mais. Ele teve experiência no Juventus, da Moca. No Palmeiras. Ele ficou tempo no Palmeiras, Corinthians. Hoje ele está no Santo André. E ele, assim, ele tem aquela pessoa que tem o olho e ele enxerga e fala assim, aqui tem futuro. Tanto foi essa pessoa que nos achou, Marcão, né? Depois eu vou mandar para você, sabe, do respeito e admiração que a gente tem por você. Excelente. Ele que nos fez o convite, né? Até fiquei bem surpreso. E, consequentemente, o Ivan foi avaliado por um professor chamado Célio Pereira. O Célio Pereira, que hoje foi a pessoa que fez o teste com o Ivan e é o atual treinador dele, ele é o maior campeão que existe dentro do Corinthians. Olá! O professor Célio, ele tem 51 títulos na iniciação
Ele é um dos mais experientes assim, e mais vencedor dentro do Corinthians. Até recentemente saiu uma reportagem, depois que o Martinelli, que é jogador da seleção Isso. brasileira, que fez o gol contra o Japão, se eu não me engano, e decidiu ali para nós aquele jogo, foi atleta do professor Célio Pereira, que é o mesmo treinador do Ivan. Olá! Então, assim, grandes jogadores assim que estão no cenário nacional passaram por esse mesmo processo que ele está passando. Ô Ivan, como que é o teu dia lá quando você vai, um dia de treinos? Você acorda, que horas mais ou menos? Peraí, voltando no assunto, você tinha falado sobre o Neymar, né? Que ele tinha conversado no Isso. salão. Eu vi uma reportagem assim, ó. O Neymar driblava todo mundo, papá fez o gol, foi dar um abraço pro papá do pai dele, né? Daí o pai dele falou assim, ó. Ele fez assim, ó. Daí o pai dele falou assim, ó. Filho, toca a bola. Porque ele tava muito fominha. Ele falou, toca a bola, senão você vai sair. Ele falou, tá bom. Mas ele só queria driblar. Porque era o jeito dele. Daí o treinador tirou ele. Mas é legal que o pai... coletivo, né? É um esporte coletivo, né? Que legal. Ó, a hora que eu estiver falando com o seu pai, se você quiser falar, pode falar. Viu? Conta como que é a sua rotina do dia a dia Como lá que é a em sua São Paulo. rotina do dia a dia lá no São Paulo? Acordo, tomo café, vou pra escola. Conta pro Berek, já que você está falando da escola, que escola é essa que você estuda? Esse colégio Poli, que tem jogadores que jogam no Corinthians, filho de atleta. E tem também. Tem filho de atleta, tem gente que joga no Corinthians, tem jogador, que eu já falei. Aham. E aí depois da escola? Filho de. Também tem filho de empresário. Aham. Né? Que legal. É um colégio que ele é patrocinador do Corinthians e o Corinthians, a maioria dos seus atletas estudam nesse Que colégio. são direcionados para lá. Exatamente. Que legal. E aí, chega da escola, almoço, estuda, almoço, descansa. Meu treino, descanso. Que horas que é o treino? 6. Às vezes é até as 8 e às vezes é até 7. Eu não sei. Que legal. Você treina quantas vezes por semana no Corinthians? No Corinthians, 2. São 2 vezes. Treina, são 2 horas de treino na segunda, 2 horas de treino na quarta e joga no final de semana, né? Rapaz, já fez vários gols lá? 8. Ô Marcelo, Não. ó, deixou lá o nome do telefone com bola marcado nas redes já? Rapaz, já fez 8 gols. Já. E os seus amigos chamam pra você de Ivan Pitbull? Não, o cabelo dele já está estilizado para um atleta. E viu? O problema é o seguinte, rapaz, daqui a pouco começa. É muito novo, uma brincadeira, tá? As candidatas, a Nora, isso, vai ter que segurar, né, Marcelo? Porque tá muito pouco o cabelo estilizado, o jeitinho que ele fez a pausa porque ele queria falar. Ele é um menino já que tem decisão, né? Verdade é assim, Berek, o mundo do futebol hoje, né? Eu sou empresário, né? Então, assim, até para você criar uma carreira de um atleta, você precisa pensar numa estratégia como se fosse na sua empresa. O próprio cabelo dele foi uma estratégia para que fosse uma figura marcante. Então, assim, dificilmente as pessoas esquecem dele por causa do cabelo. Exato. Então isso já é uma coisa assim que marca muito. A própria postura dele, ele se comunica bem. Então assim, hoje o atleta precisa que tenha um cuidado especial com a própria imagem. Exato. Qual a imagem que ele quer passar? Porque a imagem dele reflete diretamente no resultado. Porque, por exemplo, hoje, para que as pessoas se tornem um atleta, Tem classe da... Enfim. os clubes, eles observam tudo. Desde o comportamento da criança, comportamento dos pais. Exato. É uma coisa assim que eles observam muito. Eles já conseguem perceber o comportamento dos pais refletem na quadra. Tanto que nós não assistimos os treinos. Importante isso. A gente não assiste os treinos. A gente só assiste os jogos. Então, assim... eles nos passam todo esse contexto, mas o mais importante é assim, que é o que eu sempre falo, né? A oportunidade que ele está tendo hoje no Corinthians,
assim, é uma oportunidade, assim, única, assim, De que ele ouro. considera, assim, de ouro, não pelo dinheiro, pela fama, mas eu sempre falo que o esporte, ele vai fazer bem em qualquer alternativa. Ele vai fazer bem para a saúde, ele vai fazer bem para a coordenação motora dele, ele vai aprender a trabalhar em grupo, vai aprender a lidar com as frustrações, Com certeza. porque é uma dificuldade de você entrar. De toda a base, só para você ter um número, se tratando de campo, futsal, o Corinthians avaliou no ano de 2025, entre todas as categorias, 68 mil meninos. Meu Deus, que número enorme. Da categoria dele, que realmente foram aprovados, foram só 18. E se você pegar estatisticamente, desses 68 mil, acredito que entre a base inteira, somando do sub-7, sei lá, o sub-15, eu acredito que não vai dar mais ou menos em uma média de uns 150 atletas. Rapaz, que legal. Que privilégio, né, irmãozinho? Não, é uma dificuldade muito grande, assim, o Berec. E depois que entra, vem a segunda dificuldade, porque são 22 atletas, no caso dele, Uhum. só que vão para jogo, são só 15, contando que são 2 goleiros. Então, de linha, são 12. Uhum. Então, quer dizer que não basta você entrar. Depois que você entra, você tem que ser tão dedicado aos treinos para que você seja convocado para o jogo. Uhum. E depois, ainda que o técnico coloque você para jogar. Então, assim, realmente é um trabalho que tem que ser feito dentro de casa, desde sono, tem que dormir 10 horas. O dormir bem é uma das coisas mais importantes. Tem que para dormir bem. Ele faz 6 refeições por dia. Que bom, hein? Dá uma vaguinha pra mim lá no Corinthians, não? Não, ele tá com uma... Ai, que gracinha, é Ele muito tá bom. com uma né? mãe em período integral cuidando dele lá. Aham. E lembrar que ele é uma criança e precisa se divertir. Exatamente. E nesse contexto que a gente tem, que a gente está vivendo, ele está desde janeiro no Corinthians, então são 7 meses. O Corinthians realizou 14 partidas, ele foi convocado para as 14 partidas, foi titular Rapaz, que legal. nos 14 jogos, Aham. fez 8 gols. E assim, e a gente está muito feliz por isso, Berec. Que Assim, legal. confiando assim que o que for para ser vai ser. Ó, Senta direitinho. Independente de qualquer coisa, se você der a continuidade, vai dar a continuidade no Corinthians, você já é um orgulho nosso, viu? Ó, muito legal, viu? Você já deixa a gente assim, quase que explodindo, já, de alegria, tá? Muito Conta legal. pro Berec como que é nos dias de jogo, se você fica nervoso ou não. Isso. Como que é o Pode falar à Corinthians, vontade. que as pessoas ficam curiosas. Como que é lá? Exatamente. Conta aí como que é. Vou começar pelo jogo. Isso. Quando a gente está dentro de campo, a gente sente só um pouquinho de pressão. Porque a torcida dos caras fica gritando alto e a nossa fica gritando alto. Então é tipo 2 jogos em uma quadra só. Exatamente. Tipo o jogo da torcida e tem o jogo dos meninos. Aham. Também é dificílimo ser driblar, dar jogo de corpo e também tem que fazer o passe, né? Que é um dos mais importantes e o mais difícil. O mais difícil, é verdade. O gol. O gol. Mas dessa você já fez? 8. 8. Escutar as instruções do Escutar as técnico. instruções, né? A hora que o técnico fala com a gente, não pode cair no choro, não pode cair no choro, né? Eu nem pisco. Ah, exatamente, exatamente. Ah, me conte uma coisa, uma curiosidade que eu não tenho. Na hora que você vai entrar na quadra, você pede para Deus para te abençoar? Os anjinhos? Eu oro, enquanto eu oro, dou uma giradinha e se aqueço, dou uma puladinha. Ai, que bonitinho. Como você faz com a mãozinha para orar quando você vai antes? Oh, esse gesto fala tudo, né, Marcelo? Com certeza, a ingenuidade, a simplicidade, né, que uma criança ali expressa, assim, é bonito de ver e você percebe, assim, que isso é natural entre todos. Você percebe que eles entram pedindo ali que
Que Deus abençoe eles. E mesmo sendo criança, o Berek entrou ali na quadra, ninguém quer perder, né? Exato. Então, assim, é bem interessante. E o peso da camisa é Corinthians. Tem aquele ditado que o Corinthians é um bando de louco, e realmente é um bando de Louco louco. por ti, Corinthians. Viu? É assim uma... Edivane, Flávia, né? Corintianas, roxas. É uma coisa que você só percebe quando você chega lá, realmente, que a torcida do Corinthians, eu tive o privilégio, conheci vários estádios, assisti vários jogos, mas assim, a do Corinthians realmente é uma coisa assim, muito aflorada, né? Tanto que é difícil de você conviver ali e não se tornar um corintiano. Aquilo ali, ele realmente te motiva e te leva a estar mais junto cada vez mais. Oi, mano, a minha sobrinha Flávia, ela tem mais de 20 anos, tem 20 anos, ela é corintiana, assim, a camiseta dela tá lá no varal lá e ela tem um cuidado. Manda um abraço para Flávia, fala assim, abraço do corintiano, fala o teu nome como jogador, ela vai ficar louca de alegre, vai lá, fala. Um abraço, Flávia. Do Ivan? Pitbull. Olá, Flávia, viu? Que legal. Oi, Ivan, você tem quantos anos mesmo? 7. 7. Legal. Ô, Ivan, mas me conta mais assim. Marcelo, o Ivan falou algo que talvez nenhum jogador profissional tenha falado nas entrevistas, que o jogador sofre 2 tipos de pressão. A pressão do jogo e a pressão das torcidas. Interessante a visão dele, para a idade dele. Berek, assim, eu acho que é impossível você entrar numa quadra nesse patamar e não tremer as pernas. Realmente é uma coisa assim. Mas o atleta, desde criança, eles começam a desenvolver isso dentro do clube, uma naturalidade para que eles cheguem lá e aquilo se torne algo normal. Mesmo que grandes atletas falam que o dia que deixar de sentir o frio na barriga, mas eles precisam exercer uma concentração ali dentro, porque assim, realmente, se você pegar hoje um Corinthians e Palmeiras, que é tratado uma das maiores rivalidades do mundo. Exato. Então, assim, eu não estou nem falando rivalidade de torcida, eu estou falando rivalidade de clube mesmo, assim. Eu que estou, falar bem a verdade, Berek, eu que estou na arquibancada, eu sinto uma adrenalina, um frio na barriga, uma coisa tão intensa, que eu fico imaginando eles que estão na quadra e nesse meio tempo eles precisam ter a concentração no jogo, prestar atenção nas instruções do técnico, torcida gritando. Então, assim, realmente tem que ter um psicológico diferenciado. Tanto que hoje, de 100% aí dos atletas que fazem o mesmo processo que o Ivanzinho está fazendo, menos de 5% chegam a ser profissional e ter um destaque, se tornar um destaque. Agora, veja, mudando completamente de assunto, eu não gostar de rock and roll, não gosto. Porém, quando eu fui num show do Guns N' Roses lá em Madrid, lá na Espanha, fui visitar uma amiga minha e falou, Berek, eu esperei a vida inteira para ver Guns N' Roses. Você está marcando para vir nesse dia? Desculpa, eu prefiro Guns N' Roses, mas eu quero levar você se você quiser ir comigo. Então, né? Eu não gosto de rock, mas, amigo, foi impossível não me arrepiar e me emocionar. Então, eu imagino você ao ver, né, o seu filho jogando, ao ver a torcida ali. É muito legal, né? Não, assim, é difícil até de expressar assim qual é o sentimento, porque não é todos os jogos que ele vai bem. Normal. A gente precisa lembrar que é um ser humano, não é uma máquina. Exato. Apesar de que a expectativa é que eles resolvam, é que eles sempre ganhem, mas assim, a gente está ali torcendo e tentando dar o máximo de apoio para que ele entre lá tranquilo e simplesmente se divirta. Mas assim, o Berek, a situação, a posição do pai e da mãe ali realmente é muito difícil. Eu imagino. Porque você tem que estar feliz ali na hora da alegria e você tem que ter sabedoria para dar o suporte no momento onde as coisas deram tudo errado. E que realmente acontece, normal, acontecer. Claro, é um esporte. Isso, exatamente. Mas assim, é competição. É a competição, não adianta. E
que entrou ali, todo mundo quer ganhar. Ô Ivan, eu tenho um teste para fazer com você. Oi. Quero ver você cantar um pedacinho do hino do Corinthians junto comigo aqui. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente. Dentro dos nossos corações. Aprovado! Ei, Marcelo! Ei, garoto! Rapaz, que legal! Ô Ivan, eu tô vendo que é mais ou menos a hora dele, mais ou menos, começar a descansar. Por isso que ele tá, assim, de vez em quando, dando uma abertura de boca, então eu também tenho que respeitar esse momento dele, né? Ô Marcelo, vou pedir pro Ivan para ele dar um recado. Dar um recado para todos os amiguinhos teus que têm a tua idade, para eles se esforçarem, para eles obedecerem o papai, a mamãe, o É treinador. que é meio difícil encontrar alguém da minha idade, porque é tudo 2018 pra baixo. Mas olha lá e fala para quem vai te assistir, porque isso Fala. aqui vai rodar no Brasil inteiro. É, sim, até no mundo. Olha para as Olha crianças lá e e fala. fala para a criançada, como se você estivesse falando para as crianças com um recadinho. Se as crianças estiverem na minha frente, né? Então, escutem seus pais, se comportem, não sejam obedientes, Quer dizer, sejam obedientes. sejam obedientes, falei errado, Estudo. estudem, seja carinhoso, amoroso, Disciplina. disciplina, Pede papai do céu. pede pro Pai do Céu também, igual eu faço, meu pai, ele não quer, os meus pais não querem ter o bebê, mas eu falo, papai, pelo amor de Deus, eu quero ter o bebê, eu quero ter o bebê. Daí eu fico orando pro Papai do Céu. Que gracinha, Marcelo. Que lindo isso. É mais irmãozinho, né, filho? Sim, quero que esteja Marcelinha, Laura, eu 4. Olha que legal. Ô Marcelo, eu sou meio chorão, rapaz, sabe? Viu? Essa espontaneidade de falar com uma criança é lindo, né? Não, é demais, moleque. Eu, assim, sou um cara, assim, que eu sou muito ligado à minha família. Se eu falar, também choro, com certeza. Ainda mais esse menino o tempo inteiro, meu grude, Fala tanto meu grude, comigo. olha onde eu tô. Tanto comigo quanto com a Lilian. Para mim tem sido um grande desafio, porque eu continuo em Telemaco Borba, nossos negócios são aqui, e tenho feito viagens frequentes. Então, assim, para mim tem sido um período assim de bastante dificuldade, até mesmo De aprendizado com essa nova situação. isso, exatamente. Só que assim, né, o Berek, mais do que pensar em mim, né, e hoje a gente pensa muito mais nos filhos. Exato. Né? Uma vez eu escutei, né, uma pessoa falar, e é verdade, né, que a gente entende, uma das formas de entender o verdadeiro amor de Deus é depois que você tem filhos. Né? Aí você Exatamente. começa a entender algumas coisas que você não entende. Até o ponto do amor ser tão grande de você abrir mão de algumas coisas que em determinado momento seria importante. Então, assim, eu como pai de atleta, né, mas antes de ser pai de atleta, pai da Marcela, pai da Laura, pai do Ivan, filho do Ivan, irmão do Eduardo, marido da Lília, irmão do Juliano. Então, assim, Berek, eu me considero muito privilegiado por tudo que nós estamos vivendo, pela oportunidade, pelo que o Esporte Clube Corinthians, as pessoas que Deus tem colocado ali no nosso caminho, treinadores, pessoas que nos abraçaram lá, porque a gente fez uma mudança, pessoas diferentes, locais diferentes. Então, assim, e mais do que tudo, né, filho? Nós temos muito orgulho de ser Telemaco Borbenses. Isso é muito legal. Assim, a gente leva o nome do nosso estado aonde a gente vai. Tanto que os dias que ele esteve aqui, alguns materiais que a gente fez. Desculpa interromper, mas o meu pai joga no paralelo, que é um de 40 pra cima. Olha que legal. Lá no Corinthians, Lá né? no Corinthians, lá em São Paulo. Daí ele tem a camiseta de jogo, essas coisas, e ele escreveu o que acabou de falar.
Paraná. Que legal. Ele leva a capital, a cidade. O O estado. estado. Que legal. Olha que Eu legal. comecei a jogar lá com os veteranos lá no Corinthians e o pessoal tinha mais do Marcelo lá. Os caras, como é que é melhor para te chamar? Eu falei, me chama de Paraná. Que legal. E quando dá, você joga com eles. Todo final de semana eu tô lá tem um grupo também, porque lá tem um clube. O Corinthians, na verdade, ele tem um clube que é o Parque São Jorge, que lá toda a base do Corinthians e lá é uma estrutura de clube. Exato. Então lá eu também me envolvi, lá brinco, jogo futebol e lá o pessoal me conhece como Paraná. Mas a gente tem muito orgulho aqui da nossa terra, a gente tem muito orgulho de ser paranaense, a gente tem muito orgulho de ser telemaco-borbense, lembrando que Telêmaco nós temos Rafael Quintiliano, Exato. referência, nós temos Harini, Harini. que recentemente aí jogando na Rússia. Uhum. Nós temos muitos talentos como o famoso Mortadela, o Telema, o Teleminha, entre outros aí que estão no cenário, não só no futebol, atletas, a gente tem uma ginasta que despontou, filha do HB e da Kelly. Então assim, a nossa cidade é um celeiro de atletas, né? Gordinho. Tem o goleiro. Então, assim, a gente é muito feliz, o Breck, por tudo que está acontecendo. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Lembrando, assim, você que é atleta, pai de atleta, não desista dos sonhos dos seus filhos, entendeu? Entendendo, assim, que realmente existe uma dificuldade no meio do futebol, mas você só vai conseguir vencer realmente se você tentar, realmente se você for lá e incentivar a criança ao esporte. O Ivan, ele é um menino que joga pouco videogame. Interessante. Que é uma coisa assim interessante. Isso assim, eu nunca obriguei ele, não quero. Não, é uma opção dele. O Ivan, por opção dele, ele não toma refrigerante. Muito bom, garoto. Ele só toma água. Eu tomo suco de guaraná, porque eu não gosto de refrigerante, porque o gás pega na garganta, eu não gosto muito. Muito legal. Então é isso, Breck. A gente está muito feliz por tudo que está acontecendo. Ele está se auto-educando nesse sentido. Com certeza. O esporte é vida. Eu vou fazer uma pergunta para o Ivan. Eu quero ver, o Ivanzinho. O que uma criança fala do Brasil ter saído muito cedo da Copa do Mundo? Eu chorei pra caramba, eu chorei umas meia hora e 40 minutos aí. Mas eu falei, vai se ferrar, tava pronto com a vuvuzela aqui, não é possível que a gente perde pros caras que só ficam assim, ó. Que só ficam os caras assim, ó, no jogo inteiro. Que gracinha, que gracinha. E também, olha a maior corrida dele. Mas você viu quando eles chegaram lá no país deles, o povo tudo lá saudando, porque daí eles ficaram queridos assim pelo mundo inteiro, né? E eles foram muito educados. Quando ganharam no Brasil, ele chegou e falou assim, olha, o futebol brasileiro merecia estar na final. Ele foi muito humilde, né? Mesmo ganhando o Brasil, ainda falou bem do Brasil, né? Metendo 2 gols e comemorando esse filho da mãe, tava tentando desarmar. É verdade, tá certo por aí. Ô Marcelo, fique à vontade para a tua saudação final, daí o nosso querido Ivanzinho Pitbull também dá um tchauzinho pro povo logo depois do papai. Tá. Berek, mais uma vez obrigado aí pela oportunidade, né? Hoje tá falando aí da rotina, da realidade do Ivan, né? Do meu filho. Mas mais uma vez parabéns pelo trabalho, parabéns por levar a comunicação e principalmente trazer realmente demandas que são de interesse de todos, porque quantas crianças tem em Telemaco-Borba, quantas crianças tem aí que esperam uma oportunidade, esperam um incentivo. Então, assim, o meu recado para você, pai de atleta, seja no Corinthians, seja onde for, realmente incentive o seu filho à prática de esportes, diminua o uso de celular, videogame, que as crianças possam voltar a ter uma infância que hoje as crianças estão sendo basicamente consumidas por coisas que realmente na minha época, na tua época era diferente. Então, assim, que isso seja um alerta mesmo para que
isso esteja tirando hoje crianças de alguns vícios que vão ter uma dificuldade no futuro. Agradecer, né, a minha família, que sempre tem apoiado, né? Meu pai, meus irmãos, a Lilian, que é minha companheira da vida, minha cara metade, né, a pessoa que me faz feliz, né? Então, o Berec, a gente só tem a agradecer. Fácil não é, ele sabe disso, que é um desafio muito grande o mundo do esporte, porém, assim, o Berec, não existe nada fácil, né? O fácil já foi feito, né? Então, assim, quem se dedicar realmente, a probabilidade de você conseguir é grande. Então, mais uma vez, obrigado e que realmente a gente possa voltar aqui para mostrar o título de campeão paulista, mostrar realmente as conquistas. Se Deus quiser. Se Deus Oh, quiser, graças. filho. Então é isso, E velho. você sempre vai dar entrevista pro tio aqui? A hora que der, pra você dar entrevista pro tio? A hora que der, é só chamar que eu vou. Oh, que gracinha. Dá um tchauzinho lá pro povo também, né? E pra gente se despedir da entrevista. Fique à vontade. Falou, pessoal, até. Só que daí... Vai Corinthians, né? Vai, Corinthians! Só que daí... Marcelo, pega aquela caneta ali pra mim. Claro. Essa blusa, essa jaqueta minha eu uso de vez em quando, não uso sempre, tá? Eu já vou querer me garantir, Marcelo. Ah, Dá um autógrafo aqui pro tio. Escreve teu nome aqui pro tio. Aqui na frente, né, Marcelo? Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui? É. Pitbull, né? Opa. Coloca o Neto, depois... Neto, Neto. Aí. Né, você coloca Pitbull aqui, ó. Isso aí vai valer ouro no futuro, hein, Berec? Eu vou guardar muito bem guardado. Aí, gente, ó, eu já me garanti, né? Não vou falar morro de inveja porque não é cristão, mas eu já me garanti. Ó, obrigado, viu? Que Deus te ajude. Vamos dar um tchauzinho lá? Tchau, gente, fiquem com Valeu, Deus. galera. Acompanha nossas redes sociais, @Ivan Diniz Neto. Beleza, filho? Vai, Corinthians! Vai, Vai, Corinthians! Corinthians!